Oi, galera, tudo bem? Pega o celular. Nós vamos agora fazer a primeira questão de eletrodinâmica. Essa é a questão número 1 e ela aparece aí agora no seu vídeo. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e usuários. Além de serem supervisionadas por profissional autorizado, pois um choque elétrico provoca vários efeitos fisiológicos, podendo em alguns casos levar a vítima à morte. O gráfico apresenta como a corrente que percorre um fio condutor varia em função do tempo. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade de corrente elétrica média em miliamperes é igual a... Ô, gente, preste atenção. Nós queremos, nessa questão, calcular a intensidade média de corrente no intervalo de 0 a 15 milissegundos. Intensidade média de corrente, nós vimos isso na aula passada, é dada pela relação Q sobre quem? ΔT. Então, desta maneira, a gente calcula a intensidade média de corrente. Porém, tem uma coisa. Para calcular essa intensidade média de corrente, eu preciso descobrir quanto vale a quantidade de carga elétrica. Bom, no gráfico de corrente em função do tempo, a quantidade de carga elétrica é dada pela área do gráfico. Então, nós vamos fazer o seguinte, de 0 a 5 segundos, eu tenho essa figura aqui que é um trapézio, de 5 a 15 milissegundos, eu tenho um outro trapézio, é a área 2. Então, gente, nesse caso aqui, a quantidade de carga vai ser numericamente área 1 mais área 2. Tudo bem? Como vocês podem observar, esse gráfico representa uma corrente contínua, a corrente é contínua, de intensidade variável, tá certo? Então nós vamos dizer o seguinte, área 1 é um trapézio, então é só botar base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Na verdade, isso aqui é chamado de base média, mas que seja aí. Base maior, também outro trapézio, base menor vezes altura sobre 2. Bom, aí nós vamos dizer o seguinte, que essa quantidade de carga vai ser, no primeiro trapézio, lembrando que as bases correspondem aos lados paralelos. Então, a base maior mede 2, a base menor mede 1. A altura está medindo aqui o quê? 5, olha para cá, mili. Então, é 10 a menos 3 sobre 2. Bom, no outro trapézio, as bases são os lados paralelos. Esse lado aqui é a base maior de 2, que mede justamente o que? 10. 10 mili. Então, 10 a menos 3. Bom, a base menor é isso aqui. E que mede aqui o que? 5 vezes 10 a menos 3. E a altura está aqui, 2. Bom, gente, então fazendo essa continha, olha o que é que vai acontecer. 2 mais 1, 3, vezes 5, 15, por 2 vai dar o quê? 7,5. 7,5 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, dá para a gente simplificar. 2 vai embora. Então aqui vai ficar 15 vezes 10 a menos 3. Então, a quantidade de carga é de 22,5 vezes 10 a menos 3 coulomb. Tá certo aí? Então, nós vamos achar a intensidade média de corrente. Não é? E nós vamos botar aqui, ó, não é? 225 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? E o intervalo de tempo é 15 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo essa continha, nós vamos ter o seguinte, 225 por 15
dá 15. 15, divisão de potências com a mesma base. Então vai ficar menos 4 com mais 3, menos 1 ampere, ou simplesmente a intensidade média de corrente é de 1,5 ampere. Ok, gente?